Glória a Deus, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é a missionária Marta, hoje é dia 14 de abril de 2025, amém? Amados irmãos, eu falei com vocês a respeito da cor profética, tá? Preta, falando em relação ao silício, né? Porque o preto também representa silício. O Senhor, Ele tem nos entregado pedras de várias cores ou manto de várias cores, não? Nos sonhos. O que isso significa? Ver nos sonhos ou sonhar estar vestido de branco, por exemplo. Vamos estar falando um pouco a respeito disso para ver qual que é o significado profético e o que o Senhor está nos pedindo. Por que nos mostra isso? O que realmente o Senhor está tentando falar-nos? Glória a Deus, amém? A cor branca profética, ela representa pureza, o branco, inocência, paz, santidade, justiça, conexão com o divino. Em hebraico, o branco se diz lavan. Não, é muito parecido com lavar, não é? Sua definição é resplandecente. Em hebraico, a definição do branco é resplandecente, brilhante, evidente, claramente. Em hebraico também, o branco significa luzes e significa perfeição. Em Apocalipse 2, 17, fala assim: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer, darei de comer o maná escondido e darei uma pedrinha branca. Que pedrinha branca é essa? O que significa isso? O Senhor poderá, porventura, me entregar essa pedra branca. Em que tempo Ele entrega essa pedra branca? Ele pode me entregar essa pedra branca antes que todas as coisas aconteçam? Ou o Senhor tem um tempo para depois que a gente estiver no céu, Ele nos dá essa pedra branca? Vamos entender isso. Então, nessa pedra branca e a pedrinha branca escrita um nome novo, o qual ninguém conhece, senão só aquele que recebe. A pedra branca, antigamente, quando alguém era absorvido em um juízo, recebia a pedra branca como sinal de absorção. Foi absorvido nesse juízo. E a pedra branca é um sinal, então, da inocência dessa pessoa. E o que o Senhor Jesus está falando? Olha, vocês vencendo essas lutas, essas perseguições e tudo que vocês têm que passar, eu darei para vocês uma pedra branca. Eu absorvo vocês. Vocês entrarão no meu reino já absorvidos. Porque a pedra branca que eu vou entregar declara a inocência sobre a vida de vocês. Mas a pedra branca também, ela tem um significado maior. Depende a quem essa pedra branca está sendo entregue. Amém? Além dela também ter um significado também de carta, de convite para a festa das bodas. A pedra branca é chamada de Urim no Velho Testamento. Então, no Velho Testamento, o sumo sacerdote, ele no seu peitoral, onde estavam as 12 pedras que representavam as 12 tribos, no meio, bem em cima do seu coração, o Senhor ordenou que colocasse 2 pedras. Uma branca, que se chama Urim, e a outra negra, que se chama Turim, sobre o peitoral do juízo. Porque esse peitoral que estava sob o peito de Arão, o sumo sacerdote, era o peitoral de juízo. Por quê o peitoral de juízo? Esse peitoral de juízo era uma simbologia de todo o juízo que vai acontecer no tempo do fim. Por quê? Porque as 12 tribos estão aí representadas como as tribos que traz juízo sobre a terra. Porque, de uma certa forma, é isso que está induzindo. Justamente porque em Apocalipse
7 e Apocalipse 14, as 12 tribos, elas aparecem diante do Senhor e é elas que trazem juízo sobre a terra. E é sobre as 12 tribos, sobre os 12 mil de cada tribo, das 12 tribos de Israel, que vão trazer o juízo sobre a terra, onde eles vão trazer tudo o que significa em relação a essa pedra. Vai trazer a absorção, né? Absorção, vão absorver com a pedra branca e também vão julgar com a pedra negra. Ou seja, eles vão estar executando o juízo. Mas como que isso vai ser feito? Eles vão pronunciar juízo? Eles vão pronunciar de acordo com a direção do Senhor. Por quê? A pedra Urim e Turim, os sacerdotes usavam para consultar ao Senhor em relação a um juízo, em relação a alguma decisão que tinham que tomar. Então, usavam essas pedras para consultar o Senhor. Então, essas pedras eram o acesso que eles tinham ao Senhor para que o Senhor falasse e desse o veredito em relação àquela ação. Agora, as coisas mudaram, porque através de Jesus, nós agora temos um acesso direto. Mas só que, para os sacerdotes do último tempo, essas pedras, elas continuam atuantes, porque hoje elas são chamadas, na realidade, as pedras de justiça, pedras de juízo, pedras de discernimento, pedras de conhecimento. Por quê? Porque o juízo que vai se estabelecer nesse tempo final, amém? Vai ser com todas as características do Espírito de Deus. E vai ser através do Espírito de Deus. Então, esse consultar, eles não vão necessitar entrar num determinado lugar, colocar as pedras sobre um determinado altar e consultar ao Senhor para que o Senhor mova essas pedras. Não. Eles têm um acesso direto agora, uma comunicação instantânea com o Pai em relação de todas as coisas que estão acontecendo e assim vão sendo direcionados. Amém? Vamos estar explicando melhor sobre isso. Então, o Urim, a pedra branca e o Turim eram usados para receber instruções por parte do Criador, usados para receber revelações de Yahweh. A pedra do discernimento, usadas para discernir conforme a vontade do Pai. As coisas, elas não mudaram, vai ser conforme a vontade do Pai também. Nada vai sair dentro do parâmetro da parte do Senhor. O que a diferença é que agora as coisas, o Urim e o Turim agora são espirituais, amém? Eles não são, as pedras que o Senhor nos entrega, ela é espiritual, que nos demanda uma autoridade espiritual, amém? Para poder ter essa capacidade de julgar. E as pedras, amém? Elas trazem iluminação, perfeição e completude do Espírito de Deus sobre a vida dos eleitos, amém? Os escolhidos. As pedras do juízo de Arão, que Arão carregava no peitoral, nos seus peitos, sobre o seu coração, era uma forma simbólica e profética do que carregarão agora as duas testemunhas do tempo final, tá? E os juízos do tempo do fim, na figura dos 144 mil, porque eles são os que trazem juízo sobre a terra, como eu falei, com os sinais que eles vão estar fazendo. Ou, né, em relação das operações de tudo que há de vir, que realmente está escrito na palavra do Senhor. Então, eles trairão tudo isso que está escrito, porque nada sairá fora da palavra, tudo é dentro da palavra do Senhor. Amém? Êxodo 28:30 fala assim: e colocará no peitoral de juízo. Você vê que é um peitoral de juízo.
Arão necessitava esse peitoral de juízo, compreende? Nesse tempo. Esse peitoral de juízo é em relação do juízo que vai acontecer no final dos tempos. Esse é o verdadeiro juízo. Amém? Então, a peitoral do juízo, Urim e Turim, para que esteja sobre o coração de Arão, quando ele entre na presença do Jeová. E leve sempre Arão o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante de Jeová. A pedra que está no peitoral do sumo sacerdote, junto com as demais pedras que representam as 12 tribos, tá? Então, você vê que está no centro das 12 tribos, amém? Como que? Por quem é o Turim? Quem é o que fala? Quem é o que traz esse discernimento? Quem é que traz o juízo? E está assentado no meio, que está localizado no meio, o nosso Senhor Deus. Ele é que vai estabelecer todas as coisas, inclusive o juízo. E as 12 pedras do peitoral do sacerdote aponta aos sacerdotes do último tempo, tá? Os 12.000 de cada tribo, os sacerdotes para sempre. A pedra no meio deles, representando o discernimento que o Pai entregará nesse tempo para que seja dado juízo sobre as nações, para julgar conforme a vontade do Senhor. Primeiro, por quê? Porque tudo só acontece de acordo à vontade do Senhor. Se o Senhor não quer, não acontecerá. Amém? Em 1 Samuel 28, olha falando a respeito de Urim. Consultou Saul a Jeová, mas Jeová não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, pela pedra. Ele colocou a pedra lá e ficou esperando o Senhor responder, e o Senhor não respondeu. E nem pelos profetas o Senhor quis responder. Por quê? Porque Ele é Deus. Nós não podemos manipular Deus de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso querer. Ele manifesta por Ele mesmo no seu tempo. Esdras 6:63, Esdras 2:63 diz assim: e o governador lhes falou que não comesse coisas mais santas, até que houvesse sacerdote para consultar Urim e Turim. Pedras do discernimento, pedras do conhecimento. Então, no tempo de hoje, né, é o dom de discernimento que nos deu o Senhor. Então, está em nós o dom de discernimento. Então, essas pedras estão em nós. Quando o Senhor nos entrega isso, nos é entregado, está sendo entregue espiritualmente. No mundo espiritual, essas pedras do discernimento. Então, isso significa que o Senhor está trazendo um discernimento sobre a nossa vida. Uma visão maior, uma visão mais ampla das coisas do Senhor, para ver como o Senhor vê. Porque eu posso julgar determinadas coisas com os meus olhos, da forma que eu vejo. E não sempre da forma que eu vejo as coisas e julgo as coisas como correto, o Senhor julga de uma outra forma, porque Ele vê, Ele sonda os corações das outras pessoas e Ele vê a intenção dos seus corações. Então, eu posso ver, por exemplo, pessoa fazendo algo inocentemente e julgar que ela é inocente naquilo. Mas o Senhor vê ela fazendo e vê o seu coração e vê que o seu coração está cheio de maldade fazendo aquilo inocentemente, mas o seu coração está tramando coisas. Então, o Senhor julga essa pessoa que não é inocente. Então, para os meus olhos carnais, ela é inocente, mas para o Senhor, não. Porque ele analisou o coração e falou assim, não, esse coração, ela pode estar fazendo algo muito legal, mas o coração dela está cheio de maldade, para mim não serve. Então é assim que o Senhor julga, e é nessas condições que os profetas que o Senhor vai levantar nos últimos tempos vão estar julgando. Com os olhos do Senhor, com o entendimento do Senhor, com o discernimento do Senhor, com o conhecimento do Senhor. Por isso, os 7 Espíritos do Senhor vai estar sobre as suas vidas. Em Marcos, olha para você ver, vamos analisar em relação à cor branca. Em Marcos 9:2 diz,
que 6 dias depois, Jesus tomou a Pedro, Jacó, chamou eles e João, e os levou, né, só eles, para o monte alto, e ali transfigurou na frente deles. E os seus vestidos, está falando que o vestimenta de todos eles ficaram resplandecentes, as suas vestimentas, muito branca, como a neve. Tanto é que a Bíblia fala que podia buscar na terra um lavador de roupa, uma lavadora de roupa, da melhor que tinha, um alvejante do melhor que tinha para poder lavar essas roupas, que essas roupas não ficariam tão brancas quanto essas roupas ficaram quando eles se transfiguraram. Por quê? Porque o branco também representa a santidade, a pureza do Senhor. Em Isaías 1,18 fala assim: vem logo, vinde logo, disse Jeová, e acertemos as contas, vamos dizer assim, para ver se os vossos pecados, vamos ver se os seus pecados são brancos como a grana, como a neve serão embranquecidos, e se forem vermelhos como o carmesim, vão se tornar brancos como a lã. A grana, no caso que fala aqui, se refere a uma semente pequena de uma vegetação, que também usa como símbolo de sacrifício e de expiação, tá? Definição de grana em hebraico. Em Apocalipse 19:8 fala assim: e ela foi concedido a ela que vestisse de linho fino, limpo e resplandecente, porque o linho fino é a ação justa dos santos. A ação justa dos santos é o linho fino. Então, comparando o linho fino, a pureza do linho fino, com as ações justas do santo, que é a santidade. Apocalipse 3:4, mas tenho poucas coisas contra Sardes, que não tem manchado. Tem umas poucas coisas em Sardes, que eles não têm manchado as suas vestiduras, e andarão comigo com vestiduras brancas, porque são pessoas dignas. E o que vencer será vestido de vestiduras brancas, e eu não apagarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante do Pai e diante dos anjos. Branco é a pureza de coração, tá? O branco que o Senhor está falando de uma pureza de coração. Por isso que o Senhor relaciona, por exemplo, para nós, se nós quisermos entrar no reino dos céus, temos que ser como as crianças, puras. Não é porque uma criança perdoa. A pureza de coração dessa criança é que faz com que ela perdoe. Porque vocês mesmos podem perdoar, mas não significa que o fato de ter manifestado esse perdão específico significa que já estão com o linho fino, vestidos de santidade. Por quê? Porque o necessário que se faz para vestir a santidade é a própria pureza de coração, que é algo constante. Não é algo que eu faço hoje e amanhã não. Então é um perdão constante. E a única coisa que pode permitir que o seu coração tenha essa sensibilidade para perdoar sempre é a pureza de coração. É não ter maldade em relação, por exemplo, nós temos a mania, nós brasileiros temos uma mania que vem dos nossos ancestrais, antepassados, avós, né? Tios, que somos recebiados em pensar coisa que não existe. Por exemplo, será que eu ofendi essa pessoa? Vai ver, ela não gostou. Olha a cara dela. Olha, não tá gostando.
Então somos precipitados a julgar as pessoas de acordo com o nosso pensamento, entendeu? Então, quando eu começo a manifestar julgando muito o outro e não compreendendo as suas ações, porque devido a essas ações, devido ao que eles fazem, eu estou julgando. Estou pensando coisas que não existem. Então há um pré-julgamento em mim a respeito do outro. Então eu estou exercendo um juízo sobre essa pessoa, de algo que talvez essa pessoa não está sentindo, mas vai ver, ela se ofendeu. Vai ver, ela é assim. Vai ver, foi por isso. Então isso já é um pré-julgamento e a Bíblia condena esse pré-julgamento. Porque a Bíblia tem um versículo que fala: com o juízo que eu julgar, eu serei julgado. Então vai ver, esse é o meu juízo. Vai ver que ela é assim mesmo. E muitos dentro das congregações confunde esse julgamento próprio, individual, com algo que vem da parte do Senhor. Ainda tem a ousadia de falar: não, eu vi que era assim. E não entende que é o capeta que está revelando isso, que não vem da parte do Senhor, porque o Senhor não veio para condenar, mas sim para salvar e absorver. Então, porque eu me julgo ser melhor do que as pessoas para poder estar julgando o outro e condenando o outro de acordo com as atitudes do outro? Porque eu me ofendo fácil. Não é por causa da pessoa que tem o problema. O problema é quem tem sou eu, porque eu sou uma pessoa que me ofende facilmente. Então, se eu estou atenta a essas ações do outro, é porque essas ações do outro me incomodam. E se me incomoda, então o meu coração não está agindo com a pureza. Porque quando eu manifesto a pureza de coração e alguém faz algo para mim, eu posso interpretar como errado. Mas eu prefiro falar: vai ver que ela nem percebeu o que ela fez. Então eu não julgo a ação dela. Mesmo que o coração dela realmente ela tenha feito por maldade. Mas o meu coração em relação a ela tá limpo. Porque eu não vou considerar essa ação como agravadora. Porque senão quem vai estar pecando vai ser eu. Tá entendendo? Então, nesse conceito, o Senhor analisa o meu coração, analisa a minha justiça, como estou atuando diante o seu altar quando eu julgo. Eu fui chamado para julgar? Não. Então, uma criança, o que ela faz? Ela não tem um pré-julgamento de nada, de ninguém. Então, mesmo que a pessoa, por exemplo, não cumprimente ela vai olhar para você sorrindo e vai te cumprimentar. Por quê? Porque o coração dela não está cheio dessa maldade de pensar: vai ver que não me cumprimentou porque, virou as costas para mim. Então ela não considera isso, porque ela tem pureza no coração. Então, isso é o que o Senhor está falando em relação a ser como criança para reinar, para adquirir o reino. E quando falamos, tem um coração perdoador, não confunda com uma pessoa que perdoa 2 coisinhas, mas considera 1000 coisas pequenas. Porque são essas coisas pequenas que nos condenam. Tá? São as coisas pequenas que nos condenam. Amém? Glória a Deus, aleluia. Em 2 de Crônicas 5:12, diz o seguinte: e os levitas cantores, todos os de Asaf, os de Emã, os de Jeducum, juntamente com os filhos e irmãos vestidos de linho fino, estavam tocando símbolos, saltérios, harpas, ao oriente do altar, e com todos eles 120 sacerdotes tocavam trombetas. 13. Quando as trombetas soavam, ressonava aí,
tocava as trombetas, cantavam todos para, glorificar a Deus e dar graça a Jeová, dar graças. À medida que levantavam uma voz com as trombetas, os símbolos, todos os instrumentos musicais, glorificando a Jeová, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é para sempre. Então, o que aconteceu? A casa encheu de nuvem, A casa de Jeová encheu da glória de Jeová. E o sacerdote já não podia nem estar aí, porque estava cheia da glória do Senhor, encheu toda a casa. Amém? Glória a Deus, aleluias. Então você vê que essa pureza, ela atrai a glória do Senhor, ela atrai a manifestação do Espírito de Deus. Em Isaías 35:8 fala: e haverá ali calçadas e caminhos, e será chamado caminho de santidade. Não passará imundo por ele, senão que ele mesmo estará com eles. Não haverá pecado, porque o Jeová mesmo estará com eles. De quem está falando? Ele, o que andar neste caminho, por mais que desastrado que seja, vamos dizer assim, não se extraviará, não sairá desse caminho, tá? Por quê? Porque a presença do Senhor vai estar tão grande, manifestar tão grandemente sobre suas vidas que não sairá. Por que Isaías 35:8, 9 está falando a respeito disso? Porque está falando dos redimidos de Israel, falando dos 144 mil de uma certa forma. Porque no 10 fala: e os redimidos de Jeová voltarão e virão a Sião com alegria, gozo perpétuo, e será sobre as suas cabeças, e terão gozo e alegria, e fugirá deles todo gemido e toda tristeza. Agora, o que isso significa? Porque o Senhor está falando que haverá um caminho de santidade, nada imundo passará por aí nesse caminho, porque Jeová mesmo estará sobre eles e eles não se extraviarão. Porque a salvação é o selo de Deus sobre a vida, sobre as nossas vidas. E sobre a vida dos 144 mil, a salvação é o selo de Deus sobre a vida deles, para eles estar nesse último tempo dos 3 anos e meio. Por que eu confirmo e afirmo? Porque eu estava muito preocupada e orando ao Senhor em relação a isso. Porque eu disse: Senhor, Jesus, ele foi tentado. Ele foi muito tentado. Ele teve a capacidade como filho de Deus, porque ele era o próprio filho de Deus, uma capacidade maior que nós, uma sensibilidade espiritual maior que nós, de compreender que ele estava sendo tentado nesse momento. Então ele resistiu. Mas e nós? Eu me vejo, de uma certa forma, muito débil para poder resistir determinadas coisas. Então eu orei ao Senhor e falei: Senhor, eu sei que não vai ser muito fácil, e eu penso que talvez não possa resistir esse tempo, por causa de tudo que o Senhor tem revelado que vai manifestar nesse tempo. Então o Senhor me mostra que, uma vez o selo da salvação é o que nos cobre. Por quê? Porque essa salvação, ela já está. E essas pedras que o Senhor nos entrega antes, nesse tempo, antes de entrarmos nesse tempo da grande tribulação. Por quê? Porque os 144, eles precisam receber esse selo, que é o selo da salvação. Por quê? Eles não poderão aí ser tentados. A justificativa dessa explicação
está justamente nesse versículo que eu acabei de ler. Porque o Senhor Jeová estará no meio deles, tá? Eles serão chamados de caminho de santidade, tá? E por mais que eles tropecem, ou seja, sejam torpes, por mais que não sejam perfeitos, eles não sairão do caminho, diz esse versículo, tá? Então fala que não haverá ali leão nem fera que vai subir por esse caminho, e nem se achará para que caminhe os redimidos. Então haverá um caminho limpo para eles. Essa é a ordem do Senhor, onde os caminhos estarão limpos para eles. Aí fala, os redimidos de Jeová, eles voltarão e eles virão a Sião e voltarão alegres, porque haverá um perpétuo gozo sobre as suas cabeças, terão gozo e alegria, fugirá deles toda tristeza e todo gemido. Então, a glória do Senhor que vai estar sobre suas cabeças vai ser algo tão tremendo que a presença deles na terra vai atrair a todos aqueles que necessitam ser redimidos nesse tempo. No entanto, vai dar cumprimento àquela palavra que todas as nações vão querer andar às bordas do manto dos judeus. Quem são esses judeus que todos vão desejar estar à borda dos seus mantos? Os judeus que estão lá, que não se entregaram para o Senhor, que estão rebeldes e desobedecendo a palavra do Senhor, crendo que o Messias não veio ainda? Não. Esses judeus que todos vão querer estar agarrados da borda do seu manto são 144 mil. Porque são eles que vão trazer a redenção, são eles que vão trazer a paz, são eles que vão trazer o arrependimento sobre a terra, são eles que vão levar, eles estão carregando a presença do Senhor e vão levar a todos para a presença do Senhor. Então eles vão, na hora que estiver acontecendo esse tempo de grande tribulação, e vai ser um aperto tremendo, essas pessoas vão conhecer a glória do Senhor neles, e muitos vão desejar estar debaixo dessa glória. Então eles as tomam, essa glória é tão grande que as pessoas vão ser absorvidas. Quem vão ser absorvidos? Os da luz, os que ficaram para a purificação, tá? Por quê? Porque eles ficaram para a purificação, não significa que Deus os rejeitaram. É porque eles eram trigos, estavam verdes, trigos tardios, que não amadureceram no tempo correto, não amadureceram espiritualmente no tempo correto, e foram predestinados a ficar para a grande tribulação. Então passarão pela purificação. Então esses que o Senhor escreveu o nome deles no livro da vida, e que o nome está escrito aí, esses o Senhor vai estar para buscá-los e para redimi-los nesse tempo. Amém? Então, amados irmãos, glória a Deus, aleluias. Ia falar algo e esqueci, mas tudo bem. Apocalipse 14, 4. Quem são estes? Estes são os que não se contaminaram com mulheres. Ah, eles não se deitaram com mulher? Está falando disso o texto? O texto de Apocalipse está falando de religião, está falando de doutrina. Mulher é simbólico. Mulher está falando doutrina, tá? Está falando igrejas que não se contaminaram com doutrinas de homens, que não se contaminaram com ensinanças do homem. Eles recebem ensinança da parte do Senhor. Aí fala, pois são virgens. Aí todo mundo pensou que eles são jovens que não tiveram relações, que não tiveram experiência. Não é isso, amados. Está falando de pureza do coração. Está falando de um coração puro. Está falando de uma pureza de espírito. Amém? Em relação a isso. Estes são os que seguem o Cordeiro aonde vá.
Quem são esses? Apocalipse 14, Apocalipse 7. As 12 tribos de Israel, 12.000 de cada tribo. Mas por que eu vejo muitos gentios falando que são parte dos 144.000? Porque são as tribos esparcidas e escondidas sobre a terra, que hoje voltaram, apareceu, estão aí. E muitas das vezes pode ser alguns de vocês também, que fazem parte e não sabem, que são partes das 12 tribos de Israel, que foram esparcidos pelas nações. Mas aqui fala que eles seguem o Cordeiro aonde ele vai. Por que eles seguem o Cordeiro aonde ele vai? Eles vão ficar seguindo o Senhor Jesus nesse tempo? Não, eles são seguidores de Cristo. O Cordeiro é Cristo. Eles nasceram de novo, eles batizaram, eles passaram pelas águas, eles são nascidos em Cristo. Por isso são seguidores de Cristo. São descendentes de judeus que foram esparcidos por toda a terra, que agora o Senhor os levanta nesse tempo, porque foram predestinados a isso. Amém? Para que compreenda, porque existe sempre uma confusão em relação a isso. Amém? Então aí fala que esses foram redimidos dentre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro. No 14 diz: mirei e vi uma nuvem branca, e sobre a nuvem estava um sentado semelhante ao Filho do Homem, que tinha na cabeça uma coroa de ouro, na mão tinha uma foice aguda. Então estava pronto para poder fazer a colheita. Tá vendo que o mesmo capítulo, Apocalipse 14, que fala dos 144.000, está falando de colheita? Porque são eles os responsáveis pelas colheitas nesse tempo. Amém? Pela colheita. Glória a Deus. Resgatados, comprados. Aí fala, em hebraico, preservados, significa resgatados, comprados da escravitude. Amém? Por que por que fala que o redimido, em hebraico, redimido é resgatado, é preservado e comprado da escravitude? Porque fomos vendidos. Muitos de nós fomos vendidos a outras nações nesse tempo passado. Fomos perseguidos. Tivemos que esconder, nossos antepassados, nossos avós, bisavós, tiveram que esconder nossos nomes. Nos esconderam no meio das nações, justamente por causa da perseguição e da matança que houve. Então o Senhor nos escondeu. Por isso fala que redimido é preservado, resgatado, comprado da escravitude, porque fomos vendidos como escravo. Amém? Estamos falando da escravitude de Egito, estamos falando de uma escravitude um pouco mais recente também. Por isso viemos parar no Brasil, essa quantidade de tribo que há de Israel espalhada por todo o Brasil. A maioria dos brasileiros são tribos de Israel. Amém? Agora em Eclesiastes 9:8 fala que em todo tempo sejam brancas as tuas vestimentas e nunca falte unguento sobre a tua cabeça. Unguento é a unção que desce sobre a cabeça com azeite, que simboliza a alegria. Por que fala disso? Por que essa necessidade desse azeite? Olha, o que nos contamina é o que nós escutamos, é o que vemos, tá? Então, o que acontece? A ovelha, o pastor, a ovelha, o bichinho, a ovelha, tem que colocar óleo, o óleo desce pelas suas orelhas. Por quê? Isso é o que eles utilizam, essa unção, na cabeça da ovelha mesmo, do animalzinho, para que uma mosca não entre e faça ninho dentro e tenha larva dentro. Quando essa ovelha não tem esse azeite sobre a sua cabeça, essa mosca ela entra no ouvido
põe o ovinho, a larva nasce, começa a fincar o cérebro da ovelha. A ovelha começa a dar cabeçada na parede porque não aguenta e não suporta a dor e morre. E por que é que nós não pode faltar sobre as nossas cabeças essa unção sobre a nossa cabeça? Justamente porque a unção, o óleo sobre a nossa cabeça, nos forma sobre nós capacete, forma sobre a nossa cabeça proteção. E o capacete que está escrito em Efésios 6, a função do capacete é tapar as nossas orelhas, que representa essa unção. Por quê? Porque nós escutamos muitas coisas. Por exemplo, o insulto que o marido faz quando você está tentando se santificar e vem alguém com acusação ou familiar fala algo. O que acontece? Isso entra no seu ouvido, você escuta e você fica matutando na sua mente isso. Isso já começa a larvinha crescer aí dentro, entendeu? E você começa a tragar, engolir tudo isso. Como olha o que fez e não sei o que, isso começa a ir para o seu coração. Então a contaminação aí foi tremenda, porque aí se transformou em uma raiz de amargura, se transformou em algo, agora em uma ferida, que agora você, para tratar isso, é necessário uma cura maior, porque sua alma agora está ferida. Você está ressentido. E para curar isso, você necessita liberar perdão. Quando você está espiritualmente mais preparado e capacitado, o que você faz? Você cobre os seus ouvidos e nada te ofende. Por quê? Porque você, nessa pureza do seu coração, o que a pureza faz? A pureza, ela manifesta para não deixar que isso, nada que você escute, vai te contaminar, porque o nível espiritual que você está é maior. Então, quando você está num nível espiritual maior, podem falar de tudo com você, porque você já tem a salvação com você, nada te afeta. O capacete já está sobre a sua cabeça, nada te afeta. A unção, o óleo do Senhor já está sobre a sua cabeça, já desceu sobre os seus ouvidos, já desceu sobre os seus olhos. Nada vai te afetar, nada vai te tirar da unção, vai te tirar do poder, vai te tirar do lugar que o Senhor te colocou espiritualmente. Amém? E qual que é a unção que manifesta? Qual que é esse azeite? Eu vou correndo lá pedir o pastor para poder colocar azeite na minha cabeça? Essa é uma forma simbólica de derramar o azeite. Mas o azeite é isso. É a palavra do Senhor. Aí você me pergunta, então eu vou ouvir muita palavra. Olha, eu fico o dia inteiro ouvindo palavra. A palavra do Senhor diz que ouvir, a fé vem pelo ouvir. Então, quando você me ouve falar, eu estou produzindo fé em você. Isso é a única coisa que eu posso produzir em você, quando você escuta, é fé. Porque você está escutando eu pregar, então ouvir a palavra do Senhor produz fé. E o que produz azeite? Ler. Ler. Conhecer da palavra do Senhor. Por quê? Esse conhecimento aqui, quando você lê, ministra sobre a sua menorá, sobre a sua memória. Ministra azeite sobre a sua menorá. Sua menorá está aqui. Tem relação com a sua memória, tá? Então, é ministrado azeite sobre a sua cabeça. Então, você anda na unção. Você anda e aí você tem a capacidade de ter um discernimento maior também. Por quê? Porque esse conhecimento traz esse discernimento que você necessita. Amém? Em Hebreus 1:9 diz: amado mais a justiça, amado a justiça, aborrecido a maldade, pelo qual te ungiu Deus, o Deus seu, com óleo de alegria, mais do que os seus companheiros. Então, amar a justiça, aborrecer a maldade, faz também com que o Senhor derrame sobre nós
esse azeite, esse óleo de alegria. 10. Tu, ó Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles prevalecerão, e tu permanece, e todos eles se envelhecerão como uma vestidura. E aí no 12, e como um vestido os envolverá e serão mudados, serão transformados. Então, amados, o que o Senhor está falando? Está falando que essa vestimenta, a salvação não é uma vestimenta? Então, esse vestido, ele me envolverá e eu serei transformado. Então, a salvação é esse vestimento que traz transformação para a minha vida e que se manifesta em pureza do meu coração. Mas tu mesmo, os teus anos não se acabarão. Isaías fala a respeito do manto de justiça. Isaías 61:10 fala: em grande maneira eu alegrarei em Jeová, a minha alma se alegrará em Deus, porque me vestiu com vestimentas de salvação. Então, vê que salvação é uma vestimenta? Me rodeou com o manto da justiça. A justiça é um manto que forma em nós. Que justiça? A que eu manifesto sobre a vida das pessoas, quando eu não fico julgando conforme o meu olho, conforme o que eu escuto. Como noivo, me ataviou como noiva adornada com joias, porque como terra que produz renovo e como uma horta, né, que faz brotar a sua semente, o Senhor Jeová fará brotar justiça e louvor diante de todas as nações. Jó também, 29:14, fala: me vestiu de justiça e ela me cobriu, como manto e diadema era a minha retitude. Então ele fala que como ele era reto, muito reto, a retitude dele vestiu a sua vida de justiça, cobriu como manto e diademas sobre a sua vida. O colocou, diadema representa a autoridade, colocou em lugares altos celestiais. Glória a Deus por isso. E Isaías 59:17 fala: pois a justiça se vestiu como de couraça, né? Como capacete de salvação na sua cabeça. Por quê? O capacete de salvação é a proteção que vocês têm. É o óleo que desce sobre a sua cabeça. Mas como assim? O óleo? A salvação, a justiça, ser vestimentas. Esses versículos relacionam a isso. Amém? E cobriu de selo como de manto. Este é o meu pacto com eles. Meu espírito estará sobre ti, e as minhas palavras que eu coloque na sua boca não faltará na sua boca, e na boca dos teus filhos, nem na boca dos filhos dos teus filhos, diz Jeová, desde agora para sempre. Agora, em relação aos 7 Espíritos de Deus, que vai estar sobre a vida, principalmente do 144, sobre a vida daqueles que estão em retitude e justiça diante do Senhor, com seus atos de justiça, suas ações santas, né? Glória a Deus por isso. E Isaías, ele fala que repousará sobre ele o Espírito de Jeová, o Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de conselho, Espírito de poder, Espírito de conhecimento, Espírito de temor de Jeová. Então, estará sobre ele todo esse Espírito. E por que eu falo sobre o 144? Porque para eles ser juízes no tempo do fim, eles necessitarão julgar com conhecimento que vem da parte do Senhor. Então nós todos também temos que ter sobre nós todos esses espíritos, para poder aprender a ver da maneira que Deus vê, e não da maneira que eu vejo, julgar como Deus julga. No 3 fala: e ele fará entender diligente no temor de Jeová, não julgará segundo os seus olhos, não julgará conforme você vê.
Então, quando você começa a falar, vai ver que a irmã não sei o quê, você está julgando segundo os seus olhos, segundo a sua carne. Você está julgando por vista, pelo que você vê, não pelo que o Espírito de Deus vê. E vai ver que pelo Espírito de Deus, o Senhor olha para o seu coração e fala assim, você está julgando, né? Mas ela não, ela é inocente. E você, diante dos olhos do Senhor, o Senhor te condena. Tá entendendo por que não devemos julgar as pessoas? E aí o Senhor fala, e não julgará pelo que ouça os seus ouvidos, senão que julgará com justiça aos pobres e erguirá com equidade pelos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o espírito dos seus lábios matará o ímpio. Aí você vê que faz uma referência ao próprio Deus. Por quê? Ao próprio Jesus. Por quê? Porque fala que o Espírito estará sobre ele. Mas só que, glória a Deus, aleluias, amém. Mas esses são os espíritos de conhecimento, de conselho, inteligência e sabedoria, são os dons que o Senhor nos deu a nós. Ele concedeu ao seu povo isso. Amém? Glória a Deus, aleluias. E na figura dos juízes que vai operar nesse tempo, vão estar julgando dentro das condições do juízo do Senhor, com os olhos do Senhor sobre a terra. Amém? Por isso há essa relação. E aí fala que acontecerá que naquele tempo que a raiz de sair sempre, e sair, tá? Da casa de Isaí, os sacerdotes para sempre, sempre vai apontar para os 144.000, amém? O qual estará posto o pendão dos povos e será buscada pelas gentes, a sua habitação será gloriosa. Assim mesmo acontecerá naquele tempo que Jeová alçará outra vez, ou levantará outra vez a sua mão para resgatar o remanente do seu povo. Gay fala em vários países, amém? Até nas costas do mar. Levantará pendão às nações e juntará os desterrados e reunirá os esparcidos dos 4 cantos da terra, tá? Então, mostrando que realmente ele está falando desse tempo, amém? Glória a Deus, aleluias. Então, eu espero que tenha compreendido em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Se não compreendeu, leve em oração em nome de Jesus para que o Senhor traga a revelação para a sua vida, porque eres também um homem de Deus e uma mulher de Deus, amém? E o Senhor quer trazer essas revelações para vocês. Quando em nós há dúvida e existe perguntas, isso significa que o Senhor tem respostas para poder te dar, tá? O problema é quando não existe perguntas. Quando não existe perguntas em nós, estamos mornos, então, espiritualmente, não movemos para nenhum lado. Porque quando há pergunta, haverá respostas para essas perguntas, amém? Então, ore ao Senhor, porque é vontade do Senhor de responder todas essas perguntas, porque a palavra do Senhor e dentro da sua palavra existe respostas para todas as nossas perguntas, sim. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Um grande abraço.